Você já parou para pensar que tudo o que você acredita sobre Jesus pode estar incompleto? E se houver segredos escondidos nas páginas da Bíblia que os líderes religiosos não querem que você saiba? E se Jesus não fosse filho único, mas tivesse irmãos e irmãs? A revelação de que Jesus pode ter tido uma família maior pode transformar completamente o que entendemos sobre ele e sobre a própria fé cristã. Hoje, vamos mergulhar profundamente em uma das teorias mais controversas da Bíblia: Jesus teve irmãos? Prepare-se para descobrir um segredo que pode abalar tudo o que você já acreditou. Vamos começar desvendando o que a própria Bíblia diz. Em vários pontos do Novo Testamento, há referências que parecem indicar que Jesus não era filho único. Por exemplo, em Mateus 13:55, encontramos uma passagem onde os moradores da cidade de Nazaré questionam: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Essas palavras sugerem que Jesus tinha irmãos biológicos. Mas, por que raramente ouvimos falar deles? Outro trecho que reforça essa ideia é o de Marcos 6:03, que também menciona os supostos irmãos de Jesus e até faz referência às suas irmãs. Mais uma vez, a Bíblia parece ser clara sobre isso. E se isso for verdade, por que as tradições cristãs preferiram esconder ou reinterpretar essas passagens? A Igreja Católica, por exemplo, sempre defendeu a doutrina da virgindade perpétua de Maria, alegando que esses irmãos de Jesus seriam, na verdade, primos ou parentes próximos. Mas será que é só isso? A palavra grega usada nos evangelhos é adelphos, que normalmente significa irmão de sangue. Se os autores quisessem falar de primos, teriam usado o termo anepsios, que é bem específico. Será que a Bíblia foi intencionalmente deixada ambígua para permitir essas interpretações? Essa é uma questão que gerou um debate teológico profundo ao longo dos séculos. Muitas tradições religiosas preferem não discutir a possibilidade de que Jesus tenha tido irmãos, porque isso poderia comprometer a imagem de Maria como uma virgem perpétua. Mas, se formos analisar apenas os textos bíblicos, a ideia de que Jesus tinha uma família mais numerosa parece muito plausível. Os evangelhos não apenas mencionam esses irmãos, mas também deixam claro que Tiago, um dos nomes mencionados, teve um papel de destaque na igreja primitiva. Em Gálatas 1:19, Paulo se refere a Tiago como irmão do Senhor. Se ele fosse apenas um primo ou parente distante, por que Paulo faria essa referência de forma tão direta? Agora, imagine as implicações disso. Se Jesus realmente tinha irmãos de sangue, o que isso significaria para as doutrinas da Igreja? A crença na virgindade perpétua de Maria seria completamente desafiada, e a ideia de que Jesus tinha uma família comum pode mudar drasticamente a forma como ele é visto. Seria um Jesus muito mais humano, inserido em uma dinâmica familiar complexa. Além das evidências bíblicas, também existem textos históricos e apócrifos que sugerem que Jesus não era filho único. Um desses textos é o Proto-Evangelho de Tiago, um livro não incluído na Bíblia oficial, mas amplamente lido nos primeiros séculos do cristianismo. Ele descreve a vida de Maria e de José, e menciona que José era um viúvo mais velho que já tinha filhos de um casamento anterior. Isso sugere que os irmãos de Jesus podem, na verdade, ser meio-irmãos. O historiador da Igreja Primitiva, Eusébio de Cesareia, também escreveu sobre Tiago, o irmão de Jesus, e sua liderança na comunidade cristã em Jerusalém. Se Tiago fosse apenas um primo ou parente distante, por que teria assumido um papel tão importante? Essa questão pode ser mais profunda do que imaginamos. Ao longo dos séculos, a Igreja teve o poder de decidir quais textos seriam incluídos na Bíblia e quais seriam excluídos. Será que a ideia de Jesus ter irmãos foi abafada para proteger certos dogmas e preservar a imagem de Maria como virgem perpétua? Se você está gostando desse tema polêmico e quer mais vídeos como esse, aproveita agora para deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a continuar trazendo informações impactantes como essa. Se levarmos a sério a ideia de que Jesus teve irmãos, isso nos leva a uma questão central: como essa informação foi ocultada ou reinterpretada ao longo dos séculos? Será que a Igreja temeu que essa verdade pudesse enfraquecer a fé das pessoas,
tornando Jesus mais humano e menos divino? Afinal, se Jesus tinha uma família comum, com irmãos e irmãs, isso o colocaria mais próximo de nós, seres humanos, e menos distante em sua divindade. Isso também levanta questões sobre o controle que a Igreja teve sobre a interpretação das Escrituras. Durante séculos, decisões teológicas e interesses políticos moldaram o que foi aceito como verdade sobre a vida de Jesus. A escolha de excluir certos textos ou de reinterpretar passagens bíblicas pode ter sido feita para proteger a estrutura da fé. Mas, se Jesus tinha irmãos, o que mais pode estar escondido? Que outras verdades foram silenciadas ou reinterpretadas? Essa revelação pode ser apenas a ponta do iceberg de uma série de segredos que a Bíblia esconde e que foram cuidadosamente mantidos longe do público. Os textos apócrifos, como o Evangelho de Tiago, também sugerem uma visão diferente da família de Jesus. E se considerarmos os achados arqueológicos e os escritos dos primeiros cristãos, surge uma imagem de uma família que era central para a comunidade cristã, mas que, por algum motivo, foi silenciada ao longo do tempo. Há quem diga que a ideia de Jesus ter irmãos comprometeria o dogma da Igreja. Outros acreditam que isso reforça ainda mais a ideia de que Jesus foi um Messias humano, alguém que experimentou a vida familiar, com seus altos e baixos, assim como qualquer pessoa. No final, o que podemos concluir é que a história de Jesus, como a conhecemos, é muito mais complexa do que a maioria das pessoas imagina. A questão dos irmãos de Jesus é apenas uma de muitas que permanecem sem respostas claras, mas que podem desafiar o que sempre foi ensinado. Então, será que Jesus realmente tinha irmãos? Ou será que essa verdade foi abafada para proteger dogmas e tradições que não poderiam ser questionados? Se esse tema sobre a família de Jesus te deixou intrigado, você não pode perder o nosso vídeo anterior sobre os códigos secretos da Bíblia. Clique aqui ao lado para descobrir mais segredos escondidos nas Escrituras que podem mudar completamente a sua visão sobre a fé e a religião.